E o programa Conversa de Mulheres está de volta para lhe fazer companhia, apresentar mais 2 mulheres e um projeto. É verdade, hoje vamos conhecer um projeto que surgiu de uma adversidade e que tem uma família por detrás. Estão curiosos? Tem de ficar Contamos para consigo. assistir. Exato, tem que ficar ali, não podem ir embora. Antes de apresentarmos as nossas convidadas e conhecer então este projeto, queremos só relembrar que temos as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres, para ter acesso então àquilo que acontece aqui no programa, as convidadas por aqui passam, ter acesso às suas páginas, e através do YouTube pode ter acesso aos programas completos Conversa de Mulheres. Exatamente, 2 semanas após a transmissão na Curiacos TV, os programas ficam disponibilizados no nosso canal, e pode partilhar com quem mais gosta, pode rever. Temos alguns programas que são um bocadinho mais educativos e que a pessoa precisa de ver uma vez, outra vez, aquelas receitas sempre, para seguir ali os pormenores. Docinhos. Pronto, então já sabe, canal Curiacos TV, playlist Conversas de Mulheres, programas completos, estão lá disponíveis para si. E é isso. E pode nos enviar um e-mail também, se quiserem. Sim. Temos a Com passar sugestões, não é? sugestões, um olá. Isso, olás e beijinhos podem mandar nas redes sociais, acho que sim. Mas alguma sugestão, alguma coisa queira fazer chegar até nós, temos também o nosso e-mail disponível para si. E sim, temos que apresentar as nossas convidadas. Estás pronta para conversar? Eu estou sempre pronta para conhecer este projeto, Ruta. Nunca alguém pode dizer que eu não estou pronta para conversar, mas antes, Cláudia, temos que lançar um separador. Lancem o separador. Oh, gostaste? tão fofinho. Pronto. O que é que temos a dizer? Então, temos a dizer que temos que apresentar as nossas convidadas, vá. Então, temos connosco a Patrícia... A Patrícia... Estavas a jogar um jogo novo, só teu. A Patrícia Carla. A Patrícia Carla. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas. Vêm-nos falar de um projeto, querem-nos já dizer o nome desse projeto? Soltam do bebê. Ela! Está combinado? Isto em cor até soa mesmo melhor. Muito bem. Devemos estar a gravar este bocadinho só tão do bebê. Não foi combinado? Não foi? Não. Então, Patrícia e Carla, querem-se apresentar? Uma de cada vez, pronto, agora falem uma de cada vez. Fala a mãe ou fala a filha? Exatamente, porque são mãe e filha, não é? Sim. Mãe e filha. E mãe e avó. E a mãe, já vamos conhecer a história, e a avó. Sim, Muito sim. bem. Quem quer começar? É a filha. A mãe filha. já referiu que era a filha. Eu? Então, eu convenci a minha mãe a fazer este projeto comigo porque, já que ela fazia para toda a gente que lhe pedia, porque não ela não criar um negócio a partir disso? E tendo em conta que eu tinha ficado desempregada, tanto o meu pai como o meu marido deram o impulso para ela começar, porque ela não tinha coragem. Se calhar começamos mais de trás, que isto já está aqui muitas emoções. Mais de trás. Vou fazer já uma pergunta. Lembra-se quando a sua filha nasceu? Lembro, perfeitamente. Tem vários filhos? Tenho 3. 3 filhos. E esta é a filha que é número 1? Mais velha. Mais é velha? número 1. É número 1. Portanto, foi ela que lhe ensinou a ser mãe? Não, foi o meu irmão. Foi o seu meu irmão mais novo. O seu irmão. Eu estava a pensar, como é que o seu irmão mais Quanta novo? diferença de idade? Eu tenho 53, vou fazer 53, ele já faz 40. Pronto, Ok. portanto, 13. já praticou no irmão Já, mais muito. novo. Ajudei muito a minha mãe. Então ela teve sorte, já teve assim uma mãe já de segunda Já. viagem, já mais tranquila. Já. Então e como é que era? Em vez da Patrícia se apresentar, eu acho que podíamos fazer ao contrário hoje. Vai ter que ser. Como é que era a Patrícia quando era pequena? Terrorista. Foi Foi uma vida de sonho. Quer que lhe diga? Mas não podemos perguntar. Esta é minha filha. Se eu pensasse como ela, não tinha mais filhos. Deu muito trabalho. Porque não dormia à noite, era Não, birrenta. só queria mama e só queria mãe. E... Ela diz que eu estou a pagar com o meu filho. Aquilo que lhe fiz a ela. Está a pagar. Era. Normalmente A gente acontece quase não isso. dormia com ela. Era impossível. Eu, na altura que casei, fui viver para a casa da minha sogra. Muitas das vezes o meu marido entrava às 6 da manhã e ia sem dormir.
porque ela era muito chata, chorava toda a noite. E chorava alto, já estamos a Muito. ver. Muitas vezes a minha sogra vinha do quarto ao lado, dá cá a menina um bocadinho para ver se vocês descansam um bocado, porque ela não deixava Ai, Se ninguém não fosse descansar. minha filha, atirava-te do quinto andar abaixo. Chegou isso a dizer ao meu marido, ele, se não fosses minha filha, não sei o que te fazer. Pois, ainda bem que Olha, era a filha. sem que era a dormir é filha. complicado. Era muito complicada, chorava imenso. Para qualquer lado que fôssemos, ela deixava-me ficar mal, sempre a abrir as camisolas, porque a vida dela era só mama, porque ela nunca quis chupeta, à partida, que o filho dela também não quer, Não quis? nem quer. Está a ver, o filho dela também. Olha agora, E então ela só, ela está só aqui uma vivia para a animação. mama, mais nada. A minha filha só vivia Sei para que a as mama. pessoas, olha, eu tenho esta. O meu filho gostou de chupeta, graças ao bom Deus. Mas quando as pessoas dizem, ainda bem que o meu filho não quer chupeta, eu fico sempre a pensar, porquê que as pessoas acham mesmo isso? Pronto, só se gostar do ursinho, de uma fraldinha. Já realmente- os outros meus 2 filhos já quiseram chupeta e foram muito mais tranquilos. Pois, Muito. porque... Mas olha, fica assim Foi a pensar, não tem nada a ver totalmente com o oposto. chupeta. E depois foi fácil de tirar a Xuxa aos meninos? A Bruna não foi. A minha filha não. Depois Era está ela. essa parte. A Bruna andou na terapia da fala e tudo Foi, por causa disso. da Xuxa. Usou a chupeta até Até muito aos tarde. 4 anos e tal. E a Patrícia não foi preciso, já Não. viu? Não pensei noutras Mas Mas não tem coisas. nada a São ver, outras porque eu coisas. usei Xuxa até aos 6 anos. É verdade, eu usei Xuxa até aos 6 anos. A Não Bruna andei na usou terapia até da fala. Até aos 4 anos. Até aos- Pelos cotovelos. Falo pelos cotovelos. E muito bem. Berrava que me desalmava. tem chateei os meus dentinhos pais. direitinhos, Exato. portanto, olha. Está a ver, olha, deixa lá isso, que isso é aquelas coisas. Não- As pessoas abordavam-me na rua para dizer porque é que eu ainda andava de Xuxa, porque eu era enorme, não é? Já nasci grande Claro. e enorme estou a fiquei. imaginar. Estás a imaginar? Eu era uma gigantone com uma Xuxa na boca pelas ruas de Moscavide. Olha, ainda me lembro das ruas. Já E não falei tinha aqui que vergonha? conhecia. Eu não. Eu sempre Pois. fui muito pouco Mas há miúdos que desenvergonhava. têm- Eu sempre fui têm muito pouco vergonha. envergonhada. Há causa meninos da que têm Xuxa. vergonha, depois só pedem a Xuxa em casa. casa, e às isso é- escondidas. Sim, sim, sim. Vergonha é uma palavra que eu acho que me assistiu pouco na minha É, vida. pronto, melhor. Pronto. Então, Mas se calhar também não é sou como eu. desenvergonhada, portanto. Sim. É assim, bom. Ok. Então, a Patrícia é a mais velha de 3 meninos. É a mais velha dos seus 3 filhos. Sim. Foi fácil aqui, não foi fácil o começo aqui com a Patrícia, mas depois o que é que a Patrícia gostava de fazer? Quando era assim, já Para além de chorar. Depois quando passou a fase da Xuxa e da mama e disso tudo. Ela o que foi sempre uma miúda que é assim, é muito desenrascada em tudo. Aquilo que faz e onde se mete dá a saída. Pronto, resolve sempre. Sim, Claro, exato. muito desenrascada, sempre, em tudo. Na escola foi uma aluna brilhante. Não, apesar de eu ser chamada à escola muitas vezes, porque ela fazia asneiras fora disso, mas era muito boa aluna e tinha muito boas notas, mas era muito, muito, muito... Arisca. Arisca. Pronto, é uma boa Sim. palavra. Mas foi ao segundo. Foi. Passado 5 anos tive a minha Bruna. Por saudades? Por Não, porque já esquecimento? era, não, porque queríamos, eu sempre quis ter mais que um filho. E então, E eu também pedi. Eu disse, acho que pedi. ela pedia muito um irmão também. Era. E então a gente achou que já estava na altura de lhe dar E deram-lhe um irmão. e demos-lhe uma irmã. Uma irmã. E ela pedia uma irmã. Ela pediu uma irmã. Uma irmã com cabelo aos caracóis. E nasceu uma irmã com cabelo aos A caracóis. sério? Meu Deus! E depois? Eu não me lembro. Não se lembra da irmã nascer? Não, eu lembro-me da minha irmã nascer, mas eu não me lembro destas coisas que a minha mãe diz que eu que pedia e não, isso eu não me recordo. Não mas sei lembro-me- se é porque a família do meu marido, mais os homens, têm todos cabelo aos caracóis. Sim, mas nasceu. E ela sempre gostou de cabelo aos caracóis, que nunca teve. E então era por É isso que como eu. Eu também gosto de ela, caracóis. Mas ela pediu. só nasceram agora nos brancos. Pois. É, tu já tiveste caracóis. Sim, sim. Não, nos brancos eles estão a nascer aos caracóis. Mas eu escondo. É. E como é que foi quando nasceu a sua irmã? Lembra-se da sua irmã nascer? Sentiu-se assim muito preterida ou achou mesmo agora tenho um nénuco para tomar Não, eu não me conta? lembro de ter ciúmes da Bruna. Não. Não. Estou muito Não. também de tomar Sim, conta eu da lembro-me irmã. da minha mãe estar no hospital e eu ir. Aliás, eu lembro-me que a minha irmã nasceu à tarde. Foi. Eu fiquei com os meus avós e lembro-me do meu avô dizer que o meu pai ia ter com a minha mãe e depois ao final da tarde, ao meio da tarde, eu recordo-me, eu tinha vestido uns calções aos quadrados verdes e brancos com uma camisola. Lembra-se disso? E lembro-me disso de ir ver a minha irmã, lembro-me.
Eu acho que ficar encantada, não é? Os nossos Sim, irmãos sim, mais sim, novos são sim, tipo ficou. assim. recordo-me bebé. muito mais do meu irmão, não é? Que a minha idade já era diferente quando o Sim. meu irmão nasceu, mas também me recordo muito da minha irmã ter nascido, sim. Porque não foi só ao segundo, foi ao terceiro. Surprise! Mas o terceiro foi mesmo uma surpresa. Foi. Muito agradável. Foi. Então, quando soubemos, depois de eu ter feito a amniocentese, que estava tudo ok e que era um menino, ainda mais feliz fiquei. Foi uma alegria, não é? Foi. Portanto, a sua filha mais velha, que é a Patrícia, tem 20... 29, faço 29. diferença de 20 para o Martim. 20. E a Bruna são 15. Meu Deus. E dão-se todos muito bem. Muito. Isso é o que é uma alegria São de uma muito mãe, unidos. Meus filhos são muito unidos, como eu sou com os meus irmãos. Muito unidos. Somos 4 e somos unha carne todos. Então, e como é que foi o nascimento do irmão mais novo? Agora já é uma diferença. Já tinha idade quase para ser mãe dele, não é? Sim, quando foi o nascimento. Eu lembro-me, eu na altura fui a uma consulta de manhã com a minha tia e a minha irmã. A minha mãe acordou e tinha-me dito assim: Patrícia, olha, eu acho que vai nascer hoje. Não quero acordar o teu pai porque o teu pai trabalhou muito. E assim, mãe, por favor, se não estás bem, tens mais é que chamar o pai, não é? Sim, claro. Foi com ela para o hospital. Já estamos a ver porque é que ela era chamada. Porque é que era chamada. Mãe, por favor, então. Claro, então se ela Claro. não estava bem, se achava, não é? Que ia Ela mais nascer. do que ninguém. Eu fui de manhã com a minha Porto. tia para o Porto para uma consulta e a minha mãe esteve lá a manhã toda, o dia todo. Nós Porque ainda ela chegámos da andava, consulta. ela estava no Eu exército. estava no exército na altura, estava a deixar o exército e precisei de ir lá a uma consulta por causa dos meus joelhos. E ainda cheguei. Um primo nosso tinha nascido no dia anterior, no dia 31 de julho. E na altura também entrei para ver o meu primo e tal, e como a minha mãe estava lá no bloco de partos, lembro-me viu da minha. tudo? Vi Família tudo, toda? tudo. Mas também quando entrei fiquei assim um bocado. Porque a minha mãe depois, entretanto. A minha mãe tinha escolhido que não queria a epidural, exatamente. Porque não tinha tido nem de mim nem da minha irmã, então já precisei. sabia para o que é que ia, estava tudo bem. Mas depois aconselharam por causa da idade e tal. E eu lembro-me de entrar no bloco de partos e ver a minha mãe parecia que estava para morrer. Sim. Oxigênio e tudo muito branco. Sim. E eu assim, ai, mãe, tu não estás nada bem? Diz ela, pois não. Diz ela, eu não sinto nada. O Martim nasceu, eram 7 menos 10 da noite, ou seja, ela desde as 10 da manhã até às Sim, também 7 estava menos com 10 da fome, noite. sim. E na altura quem ficou dentro no momento em que o Martim nasceu foi o meu pai e estava eu, a minha tia e a minha prima cá fora no corredor. E a tua irmã? Não, a Bruna não estava. Tinha, Ou tinha. estava? Estava. Não me Ela, recordo. ela não saiu de lá todo dia, que ela foi a correr, levar o Mickey. Disso não me recordo, mas lembro-me Pois. da minha prima e Foi da minha uma tia. alegria ao Foi. nascimento do irmãozinho Foi. mais novo, do filhote Foi. mais novo. Foi. Foi. Espetacular mesmo. E eu olhei para ele e era tipo como se fosse meu filho. E É o- como se Sim, fosse como olha, meu. diferenças, Pois, é pois. isso, por Sim. causa da diferença de idades, não é? Era. É como E se ainda fosse não era meu. mãe nessa altura, não é? Não. Hoje já é Nem mãe. pensava ser. Nem pensava ser ainda. Não. Não, de todo. E a perguntar, o que é que a Carla faz, ou fez ao longo da vida? Toda a vida fui costureira, praticamente. Trabalhei noutras coisas quando era mais nova, fui empregada de balcão e já trabalhei com imensas coisas, mas o que eu faço mais de lá para cá foi sempre costureira. costurava em casa, já costurava costurei em em várias empresas? áreas, já fiz várias coisas, já trabalhei em gangas, trabalhei em malhas, trabalhei em calçado, E sempre gostou disso? sempre porque a minha mãe era modelista e foi mestra já em várias firmas, quando trabalhava, não é? Quando era mais nova, e foi com ela que eu aprendi praticamente tudo o que sei Gosta hoje. mesmo disso, Sim. exatamente. E a Patrícia? Ai, eu não percebo nada disso. Não. Eu admiro muito a minha mãe, a minha avó, a minha madrinha, porque são um as naquilo. Agora a minha mãe já me experimentou pôr na máquina e eu... Mas não, a máquina é para Esquece. si. Eu Então não o que consigo. o que é que a Patrícia estudou? Há bocado falou do Eu exército, estudei o que é que Educação fez? Física e Desporto. Especializei-me em Desporto Paralímpico. Só que lá Paralímpico? está. Sim. Ah, que Bóssia. engraçado. Só que lá está, no Norte, na minha área, é muito complicado. Eu tenho sempre que ter 2 trabalhos, não dá para me completar nessa área, infelizmente. Se bem que o que eu gostava de fazer era estar com uma equipa de bóssia. Sim. Mas lá, Equipa de bóssia. bóssia, explique-me o que é isso que eu É não o sei. segundo desporto mais medalhado a nível paralímpico. Normalmente, aquilo existem 4 categorias. Sim. Paralisia cerebral, cadeiras de rodas, e é como se fosse um chincalhão,
como é que se diz aqui, o jogo da malha. Acho que no sul aqui diz o jogo da malha. Eu assim, ai meu Deus, que No eu não norte, percebo nada do dizer. Sim. E é por equipas ou por pares, e atiram bolas. E quem tiver mais bolas próximas da bola branca, neste caso, ganha. E porquê essa área específica para se especializar? Eu sempre disse que queria ser professora de Educação Física, mas que não queria dar aulas de Educação Física aos Na miúdos. escola. E eu ou era idosos, terceira idade, ou eram pessoas com uma dificuldade motora. E na altura, como tinha lá a Associação da Paralisia Cerebral, foi para lá que fui estagiar e fiz o meu estágio. E estive lá com a equipa de lá e ainda falo regularmente. Só que não dava para me completar o dia todo, não conseguia fazer isso o dia todo, porque eles também não fazem aquilo a nível profissional, fazem aquilo a nível recreativo, por assim dizer, é uma atividade que eles têm lá, então só têm 2, 3 treinos por semana. E tive que me virar para o outro lado, não é? Porque querendo construir a minha vida, comprar uma casa, comprar um carro, ter uma família, eu não conseguia trabalhar ou viver só disso. Exatamente, teria que ser a part-time. Não está de lado, porque ainda continuo a ter contacto com o treinador de lá e dou-me muito bem com ele, o Tiago, mas tive sempre que procurar outra coisa. Trabalhei sempre em loja, porque eu sempre trabalhei e estudei também, para poder pagar as propinas da universidade. Em lojas? Sim, em shopping, sim. Cheguei a estar à frente de loja, gerente de loja e tudo, responsável de armazém, e depois, entretanto, é que me virei para esta área porque achei que a minha mãe devia fazer alguma coisa quando ela estivesse reformada para se entreter. E porque eu também fui despedida na altura. Pois, temos aqui algo que vocês têm no vosso site, a marca de uma mãe despedida a quando da licença de maternidade. Fale-nos disso. Então, eu engravidei, trabalhava como segurança porque privada. Quis ou foi... Não, porque quis, sim. Trabalhava planeado. como segurança privada? Sim. Foi do exército e tudo. Pois era isso que eu estava a tentar perceber essa história. Portanto, educação física, o exército aconteceu como? Não, eu na altura, eu acabei o 12º ano e disse à minha mãe, ou eu vou já para a universidade, mas eu acho que quero ir para a tropa. E a minha mãe, queres ir para a tropa? Foi fazer queres? Mas Vai. por si? Não, sim, eu quis por mim, eu quis mesmo experimentar, eu queria saber como é que era e toda a gente me dizia, o quê? Tu não duras lá um mês, nem uma semana, eu não, então tu vais ver. Fui treinei durante imenso tempo no ginásio, fui fazer as provas, passei à primeira, depois na altura tive que esperar mais meio ano porque foi quando reduziram o número de entradas para a recruta. E eu era para entrar em setembro e acabei por entrar só em março. Fiz a recruta toda em Mafra. E depois fui colocada em Santa Margarida. E na altura a minha ideia era vir para Vila Real para poder entrar na universidade em Vila Real e poder estar no exército, trabalhar, digamos assim, e poder estar na universidade. O que fazia lá no exército? Estava no destacamento de serviços. Eu na altura quando fui colocada em Santa Margarida fui para o apoio de serviços, estive lá à frente das piscinas e depois do ginásio. O meu como é que era? Já não me recordo qual era o dele, a especialidade dele, mas ele na altura tinha falado que queria tirar Educação Física e ele era na altura licenciado em Educação Física e só depois é que ingressou no exército. Ele, então pronto, eu vou-te pôr ali a tomar conta das piscinas, dos sargentos. E depois no inverno vemos e depois na altura colocou-me na altura do ginásio. Eu disse, pronto, está bem. Depois como eu não conseguia vir cá para cima, eu disse, olha, vou-me embora porque eu estou aqui muito longe de casa. E entretanto nasceu o Martim e ela não quero ficar longe do meu irmão. Sim, exato. Porque na altura que eu fui para a recruta, a minha mãe estava grávida. Sim. Foi tudo nessa altura e depois o Martim nasceu e eu, não é, passava de segunda a sexta no quartel, fora, e só vinha a casa ao fim de semana e, não é, queria ver o meu irmão. Tinha muitas mulheres lá na sua recruta? Tinha, muitas. Melhores mulheres do que muitos homens que eu lá vi. Sim. Vi homens a chorar baba e ranho com aquilo que nós fazíamos. E eles não são mais tolerantes com as mulheres do que com os homens? Não. É igual. Não? São iguais? Não. Iguais. E eu, pelo menos, com o meu sargento e com o meu aspirante, não senti qualquer tipo de diferença de tratamento entre homens e mulheres. Aquilo normalmente eram 2, 3 mulheres por cada pelotão e éramos 15, à volta de 15 por pelotão e éramos 2 mulheres. Mas não senti qualquer tipo de diferença de tratamento. E se tivesse que ir outra vez... Depois foi ser segurança privada?
como eu na altura não arranjava na minha área, e eu pensei assim, bem... Tem que usar isto, os galões do exército e você da segurança, foi isso? Não, porque eu depois também me desiludi muito nessa área, porque achava uma coisa e depois saiu uma outra completamente furada. Pronto, bem, Mas e, engravidou entretanto, na altura. engravidou, exato. Sim. Era aí que a gente, Eu estava- a gente hoje aqui dá voltas Isto é e a voltas. conversa é assim. Eu estava na recepção de uma empresa, era como se fosse a recepcionista da empresa, e na altura engravidei, não era uma coisa... Eu já estava a tentar até há algum tempo, e quando soube que estava grávida foi na altura que começou aquilo tudo da pandemia. Eu quando fiz um teste de gravidez da positiva, a primeira coisa que eu fiz, bem, tenho que marcar uma consulta, tenho que falar com a médica de família, porque eu naquela empresa tinha quase 600 pessoas a entrar e a sair todos os dias. Ou seja, o meu contacto direto com as pessoas era muito grande, eram sim, muitas sim. pessoas. E a minha médica de família disse, não, Patrícia, tu vem já para casa, porque não se sabe como é que isto vai ser, vem já para casa. E eu inventei uma desculpa lá em casa, disse que vinha de férias, e já sabia que estava grávida. Mas não quiseste dizer nada. Não quis dizer a ninguém, porque nem, lá está, eu não sabia o que é que poderia ser. Normalmente dizem que até aos 3 meses não se deve dizer, e eu até ter a certeza que estava tudo bem, não quis dizer. E liguei ao meu chefe, e ele soube, correu tudo bem, eu passei a gravidez toda em casa, na altura da pandemia, o Vítor nasceu em dezembro, e eu regressaria à empresa em meados de abril, maio. O meu contrato supostamente efetivava 30 ou 31 de abril. E eu ligo para o meu chefe em fevereiro ou março, já não me recordo bem, por causa das férias, e para saber se gozava as férias logo a seguir à licença de maternidade ou se ele preferia que eu fosse trabalhar logo, que eu disse-lhe que estava disponível para isso, sem problema nenhum. E ele disse, não, Patrícia, então, não tem qualquer sentido isso, goza as férias, só não sei quantos dias, e depois voltámos a falar. E eu, ok, sim senhora. Eu muito tranquila da minha vida em casa, o meu filho com 2 meses e pouco. Eu assim, bem, estou em casa até aos 4 meses e tal, mais as férias, 5 meses, volto ao trabalho na altura próximo do verão. Passado pouco tempo, a minha mãe liga-me a dizer que recebeu uma carta registada da minha empresa. E eu caio-me tudo ao chão. Fico de ser despedida na Sim. licença de maternidade. Sim, porque eu estava naquele ponto em que ou renovava o contrato para efetivar, ou então mandavam-me embora, que foi o que aconteceu. E foi difícil. Foi. E é uma altura que a pessoa já está sensível por uma série de coisas, porque Sim, é mãe, sim, porque sim, tem sim. um bebê para tomar conta. Exato. E era algo que tinha combinado com o seu chefe e estava tudo ok. Exatamente, Pois porque aí... depois o que me deixou triste e me revoltou e me deu vontade de lhe ligar foi porque ele nem sequer me ligou a dizer, deu olha uma Patrícia, não vai dar, ou porque depois você com o horário da amamentação que tem direito não dá para preencher o horário. Agora nem sequer me dá uma palavra e recebo uma carta em casa de Lisboa, não é? Não tem sentido. Se eu não lhe tivesse contado as coisas desde o início, Mas dessa contrariedade surgiu uma oportunidade. sim. Não era uma coisa que nós nunca tivéssemos pensado, mas a minha mãe tinha muito medo. Pois, Muito temos medo. aqui também na mãe a ambição, na avó o receio. Sim, não é? Porque eu, fora isto, eu tenho o meu trabalho, Claro. Sim. não é? E então é trabalhar de domingo a domingo, Quase. quase. Sim. Porque fala aqui também alguns do sótão. Sim. Onde é que eu tenho Eu aqui a já, história do sótão? já fazia, porque a minha casa, na altura que comprámos o apartamento, eu moro no último andar, então tinha a parte de cima. Exato, a simbiose de gerações que dão lugar a um sótão E como eu de já confecção. trabalhava lá com algumas coisitas, Sim. fazia uns arranjos. Porque já disse aqui que fez para a família Sim, quase fazia, toda, fazia não para é? tudo. Para os- Pois, Continua a fazer. E continua a fazer. Agora não, que eu não a deixo, porque Agora ela tem não, que porque eu trabalhar tenho, para o muito, sótão. tenho mesmo, é muita coisa mesmo, e então eu também preciso descansar de vez em quando, Claro, né? E às claro. vezes tenho que parar mesmo, porque senão é muita coisa para mim. São 8 horas de trabalho na fábrica e depois Depois mais em casa. Mais em casa. E então eu depois, na altura que o Martim nasceu, como a casa era um T2 mais 1, Sim. para ter um quartinho mais para ele, a gente abriu escadas, Sim, no então mais ficou, um, e sim. fizemos lá em cima um quarto para elas as duas, para o menino ficar cá em baixo, Sim. onde era o quarto delas. Fiz lá em cima o quarto para elas e do outro lado tenho as minhas máquinas, onde eu faço tudo. E então surgiu este projeto que é o sótão Sótão do do bebê, bebê. por isso é que a gente pôs sótão Sótão do do bebê. bebê. Pois. Porque Porque foi as minhas todos. filhas chamavam o sótão. Exatamente. Mãe, vamos para o sótão, vamos sim, brincar, sim. antes de ser o quarto delas. Exato.
Por isso é que ela E quer, agora é o que ela- sítio onde eu faz trabalho. todas estas coisas. Sim. E eu acho que nós já devíamos ir mostrar qualquer coisa, não é? O que é a nossa produtora... Ah, ela já me fez. É porque nós temos uma Vamos coisa ver tão fotos. gira para vos mostrar. Mas pronto. Então vamos já ver aqui alguns dos trabalhos que fazem para as pessoas saberem. E vamos saber um bocadinho mais como é que isto demora muito tempo, não demora muito tempo. Depende do que a pessoa pedir, porque é tudo personalizado. Pronto. É. A maior parte, sim, A agora. maior parte é tudo personalizado. personalizado. A pessoa escolhe o que queres, decides. A gente mostra o bordados, que tem. E ele a pessoa escolhe. escolhe. Quero isto, e quero assim, quero assado, e eu faço. Então vamos lá vamos ver lá ver. algumas fotos. O que é que estamos a ver aqui? O Além de um Vítor. bebê muito giro. Aqui é o seu Vítor. filho, que é um bebê muito É um giro. modelo. É um, neto. é um modelito. Sim. Isto é uma capa de banho. Pronto, que leva ali um bezinho toda à volta. Umas Foi tirado, preguinhas. que foi tirado do Foi modelo. tirado de um modelo que era a capa de banho do meu irmão, que a gente guardou, que tem lá guardado, E da então, recordação. daí E fizeram. então surgiu este. Portanto, isto aqui estamos a falar de uma coisa que é mesmo familiar, não é? É, Que vem sim, aqui um mesmo. bocadinho das vossas tradições, Tudo. desta vossa ligação, não é? Que Sim, existe sim. mãe de filha. A minha mãe sempre fez as nossas roupas, Sim. para nós que somos andarem 4 todas irmãos, iguais. para andarmos todas praticamente igual. Na altura. Gostava muito. Era. Eu também andei com o meu irmão. Não era bem igual, mas os tecidos e tudo, ela Os procurava padrões. fazer os padrões, Nós era mesmo. um de uma maneira, O outro de tecido outra, o mas tecido era igual. sempre Depois igual. variava a saia ou as calças ou os calções. Pois. E era assim Era que a só minha mãe isso que era- fazia. que era variável. Era assim que a minha Lindo. mãe fazia. Um dia tenho que vos mostrar essas fotos. Quer Aqui dizer, no não sei se o meu, programa. não sei se o meu irmão deixaria, mas pronto, continuamos. Portanto, uma toalha de bebê de banho. Banho. E aqui, deixamos a ver o quê? Isto aqui é um chapelinho, um tapa-fralda e um body. Este foi para uma influencer que nós enviamos para a Caetana, da Marta Rangel. E era uma coisa que a minha mãe queria experimentar, porque ao início nós queríamos só fazer as fraldas de pano, as musselinas Só, personalizadas na altura. e era isso, as golinhas de bebê. Dos bodies, Exatamente. neste caso, E, para aplicar. e na Mas eu altura as como toalhas também de gosto, banho. sim. Mas como a minha mãe também gosta, como a minha avó, de Das modelismo, modelis- de e- modelismo, sim. Quis acabou por- experimentar aqui, Exatamente. atirar-se um bocadinho mais Sim, para sim. fora de pé, Sim. não é? E agora aqui é uma... é uma forra de uma cesta que agora está... Acho que todas as grávidas querem este tipo de cesta. E normalmente estas cestas não vêm com as Alcofas. forras, nem... Tem só, Exatamente. sim. alcofas, Sim, não é? exato. Agora usa-se outra vez as alcofas que se usavam quando eu era Antigamente. pequena. Sim, Sim, sim. a minha mãe, ainda não vai há muitos anos, deitou a minha alcofa que era igualzinha a esta fora. Pois. Que era E agora, assim em palha na mesma. agora é super Agora é usa-se. super chique. Exato. E aqui temos... Esta já não cama lembro os nomes é- já das coisas. Esta cama é de uma amiga minha e da minha irmã. Tem o edredão, a almofada e a proteção das grades, porque esta Proteção já é das de uma grades, cama de exato. grades. Sim. Também Exato. foi tudo escolhido por ela, em termos Como de é, bordados como é e que de as cores. pessoas, nós podemos voltar aqui só para perguntar, como é que as pessoas podem escolher os tecidos e essas coisas? Como é que isto funciona? Por exemplo, quando me dizem... Normalmente a conversa, por parte da cliente, começa sempre... Olha, qual é o preço dos jogos de lençóis ou o preço disto? Eu disse, olha, quais são as medidas? Porque depois o preço vai sempre variar consoante as Claro. medidas. Por exemplo, se for uma cama de 60 por 1,20, vai ser, entre aspas, mais cara do que, por exemplo, se for um next to me ou uma alcofa, porque não leva tanto tecido e não leva Claro, claro. tanto bordado. O next to me são Aquelas que caminhas ficam pequeninas. junto à cama, exatamente. E depois, depois normalmente a pessoa pergunta, olha, tem igual a este? Porque normalmente tudo aquilo que a minha mãe faz, Coloca nas redes nós sociais. tiramos fotografia a praticamente tudo, se não tudo, e Para vou colocar nas partilhando redes sociais, todos os não é? dias. A pessoa às vezes diz-me, olha, tem este. Há alguns que nós já não temos porque também as quantidades que nós trabalhamos é mais reduzida para também dar uma coisa mais personalizada à pessoa. Porque aqui é uma das vantagens da vossa marca, não é? Da Sótão do Bebê, ou do Sótão do Bebê,
é que é feito manualmente, não é? Sim, É exatamente. Sou feito- eu que corto, sim. sou eu que costuro, sou eu que faço. A minha mãe que faz tudo. Pronto. E quer dizer, a pessoa que levar alguma coisa vossa tem a certeza que não vai levar mais, não há mais 1000 iguais. Sim, 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 Aqui sim. A quase quantidade é muito reduzida. É uns lençóis exclusivos. Sim, Há uns sim, vestidos quase exclusivos. É quase um Sim, exclusivo. sim, É sim. quase Sai tudo, que a sim. 2, 3 jogos ou Sim, nem sim. meia dúzia, às Exatamente. vezes saem Não sai mais iguais. do que Não sai isso. mais que isso. E normalmente eu pergunto sempre à pessoa, olha, mas que cores é que prefere? Para limitar um bocadinho A escolha. a escolha, A escolha. exatamente. Olha, eu prefiro branco. E então a gente manda fotografias. Agora já não, porque eu até fiz um destaque no Instagram com os bordados todos, que assim escuso estar a mandar para toda a gente individualmente. Assim a pessoa vê no destaque, consulta sempre assim, olha, quero um jogo de lençóis com esta medida, com este bordado. Sim, senhora. A gente pede o nome, a morada, pede sempre o pagamento do artigo em si no momento para podermos trabalhar. Quando está feito, a gente manda a fotografia e depois enviamos pelo correio, registado normalmente. Só se a pessoa nos pedir por correio normal é que a gente envia por correio normal, ou por correio azul a gente também faz, mas normalmente é sempre correio registado. E nesse momento a gente diz, olha, porque depois é sempre consoante o peso. Até 500 gramas é um valor, depois a partir dos Sim, 500 claro, gramas é depois outro valor. causa dos E portos. depois enviamos um comprovativo em como foi pelos correios e a pessoa depois faz o pagamento dos portes a nós. Então estávamos aqui a ver as fotografias, estávamos a ver um conjunto de lençóis, não é? E protetor de grades de cama. Vamos continuar. Isto aqui, babete, não é? É um conjunto de babete, toalha banho e e a uma musselina. fralda, uma musselina. são Essa tão toalha de fofinhas, banho é muito pois. chique, Pois. não é? Muito giro. Esta também foi toda personalizada. Este é mais um edredão. Isto é um- É mesmo edredão? É uma mesmo capa? edredão. É mesmo edredão. É mesmo edredão. Sim, também nos fazem Sim. muito essa pergunta, se é capa de edredão ou se é edredão. É edredão, É edredão mesmo. mesmo e é o resguardo, E o resguardo das grades, o protetor de grades. protetor de grades. Pronto, E portanto, esta quem quiser encomenda- fica com tudo muito bonitinho, Sim, não é? Esta encomenda ainda levou uma cortina do Dozel, ainda levou... Para fazer aquelas camisas Exatamente, princesas. sim. Levou uma capa de um resguardo muda-fraldas. Esta ainda fizemos bastante Fizemos coisas muitas com, coisas Pois, com- porque aqui com vocês têm esta vantagem também, não é? As pessoas podem pedir várias coisas Várias iguais, coisas, não é? Exatamente, sim, Portanto, sim, sim. aquilo Desde que a gente tem no tenha a quarto, quantidade exato, que a dê gente para fazer faz os não nossos fazer igual. só com o mesmo padrão, para lá está o Exatamente, muda sim, fraldas sim. que Sim. usa aqui ali, pronto, é sim, uma ideia. para ficar o gira. quartinho mais bonito. Aqui são umas toalhas Não, também? não, ou jogos de são lençóis. jogos de lençóis. Estes Olha, eu são sou do boa nisto, Malcofa. não é? Já viste? Muito boa, muito bem. Viste que eu sou muito boa, não é? E é o quê? Desculpa? Jogos de lençóis estas. Sim. Este foi um cestinho que fizemos para uma mãe que teve uns gêmeos. Primeiro ela pediu-nos para fazer o resguardo do colchão de mudar a fralda. Sim. E depois tinha visto este modelo de cesto em algum lado e perguntou-nos se nós fazíamos, porque depois também temos isso. Sim. Se virem algum artigo que gostem no outro lado e que não o encontrem, ou que Sim. não seja exatamente como Sim, aquilo que gostam querem... daquele artigo, mas olha, agora gostava de ter aquele artigo a fazer pandanque e Exatamente, coisas, não é? a pessoa manda-nos Sou a boa nestas fotografia. Por pandangos. exemplo, tivemos agora uma senhora que nos mandou uma fotografia de uma fronha de almofada com um bordado com o nome e a gente mandou fazer idêntico, vai aplicar o nosso bordado à volta da almofada toda e fica a fronha personalizada e isto também foi esta... Isto é uma coisa para levar para a maternidade, com as roupinhas de Exatamente. bebê, para as Sim. primeiras Vai, uma roupinhas. roupinha para as- São Porque nós acabámos por saquinhos. estender... Eu sou muito destas coisas. E Portanto, há acabamos- quase tudo que Sim, vocês têm. desde tipo, que nos bebês. peçam e dizem, olha, fazemos isto, eu a primeira coisa que faço é, mãe, olha, achas que dá para fazer isto? E ela diz-me ou sim ou não e partimos digo daí. A minha mãe nunca Era diz isso não. que eu ia perguntar. Também eu ia perguntar, por isso é que Nunca. eu não dizia que não. Nunca digo não. Porque acabámos por fazer mais coisas, Do porque que as aquilo que pessoas estava também... planeado, do ou que aquilo- estava planeado. Exatamente, Era. exatamente. Aqui um babete. Um mais babete uma com uma musselina. musselina. Aqui no sul acho que se diz mais musselina e lá no norte é mais fralda de pano. É. Não, eu acho que Aqui depois a também. fralda de pano, eu conheço mais fralda de Porque pano. depois perguntam-nos qual é a diferença e a diferença Então, é não- nenhuma. Porque É a mesma coisa. é a questão do Musselina. termo. Sim. Fralda de pano é a mesma Eu coisa. acho este babete muito chique com aquele bordado ali mais escuro, não é? Isto é tudo pedidos que as pessoas pedem. Escolhem a muito, cor. muito A chique, gente muito manda chique. consoante aquilo que tem em termos de cores e a pessoa diz-nos o que é que quer. Mas e eu a nunca gente faz. pensaria, eu gosto, mas só vendo é que eu sei que gosto. Não teria a ideia de fazer Ai, assim, não é? eu hoje quero um babete. Um babete com... Olha, um babete Isto é o não quê? passa Bordado em nada. inglês? Não. Não, aquilo é uma renda mesmo. São renda, rendas pois. mesmo. É São renda, é rendas. mesmo renda. É mesmo rendas. viram? E este aqui aqui? também. Esta renda que está aqui já tem quantos anos, mãe? Que esta renda era da avó?
Tem quase 20 e Nós tentámos poucos anos. encontrar no fornecedor uma renda igual a esta, porque esta Não depois há. faz um género de uns corações. Mas não há. E então sim. isto deu para quê? 3, 4 fraldas, não deu para Foi. mais. Não. Pois. E depois tive imensos pedidos por causa desta renda e eu não tinha tem. tempo. Já não tem. Foi esta e outra. Tem Esta uma e outra. toalha de bebê, não é? É a toalha, mais a baba. a toalha, a baba Levam biés a toda a volta, Espera, com um espera, pontinho espera. O que é de uma água. baba? Exato, temos que ir devagarinho, vocês falam muito rápido e com o sotaque do norte e com palavras que eu não conheço. Baba e babete é exatamente igual, a mesma Babete. coisa. baba Baba. ou babete. Não, não, desculpem lá, meus queridos da realização. Obrigada, meus amores. Pronto. Então, o que é? Aquilo azul é o quê? Não é Aquilo azul, é verde água. verde água, Verde é a água. tal fralda de é a fralda pano. de pano. É esta cor, claro. Não, é mais não é verde nada água. daquele. Cala-se, é a cor É. dos meus ténis. E depois Vai, tem a não, babete. sei lá. É. Depois tem a babete e a toalha de Aquilo banho. toalha de banho. É uma fralda de pano, é isso? Sim, Exato. sim. Que diz lá um nome, Xavier. E depois tem a Muito toalha de giro. banho com capucho e a babete. Muito giro. Eu gosto muito destas toalhas com o capuz. Lá está, eu também tenho uma tia que tem jeito e eu pedi-lhe uma toalha de bebê, mas em grande. Então, o meu Nós filho, também as temos. O meu filho ainda hoje usa, tem Usa. 7 anos, ainda usa as toalhas. Nós também temos outro modelo. Mas não que... encontro, agora nunca encontro nenhuma porque as deles são sempre muito. A dele é muito maior do que os tamanhos normais dos bebés. Claro. Só que agora já começa a ficar pequena. Mas eu gosto da coisa do capuz. Pois, dá Nós muito fizemos jeito. uma agora assim. Nós fizemos Grande, não é? agora. Sim, Pronto, nós eu já fizemos uma sei. grande com Quando as com dele capuz. ficarem Olha os lençóis para a menina, aquelas a cores. menina. E tem ali qualquer coisa, um body. É um body. 0 com meses. uns 0 folhinhos, meses, com sim. uns folhinhos. Foi a mamá que pediu. Tão Para fofinho. personalizar E a mamã tudo. depois conseguiu meter Sim, sim, isto na Madalena? sim. Meteu. É Foi, porque- foi o primeiro body que a Madalena vestiu. É porque às vezes as Madalenas e os rapazinhos às vezes nascem um bocadinho fora do zero, não? Nós mandamos este em sim, 50 centímetros, não Sim. foi? Ah, então já é 48, grandinho, 49 sim. foi dentro Sim. disso. Sim, já é grande. E não só porque esta malha que ele está tem um bocadinho de elasticidade e então o bebê cabe perfeitamente e fica ali ajustadinho. Tudo Sabe que os pensado. seus olhos brilham sempre quando vimos os bodies e essas coisas todas. Você gosta mesmo disto, não é? Gosto mesmo. É uma coisa que me faz feliz mesmo. Pois, a minha toalha é parecida com esta. Foi a minha tia que fez. A minha tia que fez a minha... Esta é as outra toalhas do toalha com Afonso. outra, Com outra fralda de pano. fralda. Esta foi uma avó que escolheu. Sim, esta foi. Foi uma avó que nos pediu para fazer. E também nos fez Já outro não tenho desafio, avó que para lhe acabámos pedir por para- fazer outra... acabámos por fralda fazer de outra... pano. outra Para ter jeito. E aqui mais outra, Outros não é? conjuntos, sim. Conjuntos. Para a Leonor, um babete muito giro. Olha, isto são prendas que dão sempre jeito, já ficam a saber, se estiverem a pensar em prendas, estas coisas dão sempre jeito, nunca são demais as mães terem, não é verdade? Sim. Babetes, Há muita gente que pede para oferecer. É porque às vezes não se sabe o que é que se dá e vai-se dar a mesma Sim, coisa, ou as exatamente. roupas que ficam lá 500 Sim. mil e eles usam pouquíssimas vezes Pois. e usam uma roupa. Exatamente. Claro. Enquanto E que os estas coisas dão têxteis, muito jeito. os têxteis tanto de cama como de banho vão sempre fazer falta a qualquer mãe. Tenho que pensar para o meu MM. O teu quê? MM. Ah. Agora está tudo a Já pensar. acabou, Eu não estou grávida, não fiquem já todos a imaginar essas também. coisas todas, porque se vocês imaginam essas coisas todas, as imagens. O meu todas MM. Sim, o meu MM. Então, é um bebé do coração, meu sobrinho. Já falámos sobre os produtos que vendem, já falámos sobre o projeto, 100% português, não é? Sim. E 100% algodão e algodão orgânico, só trabalhamos com isso. Que é muito importante porque estamos a falar de coisas que vão estar com bebés recém-nascidos. Exatamente. Sim. Já nos pediram, por exemplo, a flanela e até conheço algumas marcas que fazem lençóis de Mas flanela para as camas de bebés. Não acho aconselhável a flanela para nenhum bebê porque aquilo larga muito pelo. Pois. E como larga muito pelo, eu não Só acho quando que eles já faz são muito mais bem. Sim, Sim, quando são mais sim, maiorzinhos, aí sim. Eu tenho o meu filho que, por exemplo, acabou por ter a pele com tendência atópica e foi o que eu usei sempre, 100% algodão e algodão orgânico o mais puro possível, para ele não me fazer alergias a nada. Agora veio aqui algum pelo, olha. Deve ter vindo dessa Falamos em flanela. pelo e a Falamos conta. dos pelos. E eu fiquei aqui aflita. Quanto tempo é que as pessoas precisam de pedir? Imagina, Fazer vai uma nascer um encomenda. bebê, exatamente. Sim, independentemente das encomendas que tenho, se às vezes no prazo de uma semana, 10 dias, Nós faço conseguimos o fazer. que a pessoa quer. Então, como é que foi começar o projeto?
Estava com medo, Um bocadinho, não é? Porque... É Ela assim, ainda hoje tem medo? mas está a correr muito bem. mas sabe que se calhar, depois de ter muita coisa para fazer, eu não vou poder dar saída a isso tudo. Por isso é que ela me Já queria não- ensinar a mim. Só que eu não Mas percebo não Porque dá. assim, eu depois em 10 dias não consigo fazer tudo. Porque eu Sim. sou sozinha, eu faço tudo. De raiz, corto e faço. Porque, por exemplo, Então- se hoje agora eu receber uma mensagem a dizer, olha, quero uns lençóis de 60 por 1,20 para uma cama de grades com aquele bordado. Ora bem, hoje é quinta-feira, a minha mãe sexta-feira à noite ou sábado começa a fazer, ou segunda-feira estou a Já está a enviar, entregar. já estou a enviar pelos correios. Ok, pois. Só se for às vezes uma coisa mais demorada, demorada. que dê mais trabalho. Aí sim, Ou que, a por pessoa exemplo, tem que que- seja preciso bordar o nome, é que demoramos mais 1 ou 2 dias, porque temos que dar a uma senhora para bordar o nome. E aí é que demoramos sempre mais tempo. 1 ou 2 dias. Mas normalmente, se nos fizerem o pedido durante a semana, no fim de semana nós tentamos fazer e é enviar. entregue logo na Exatamente. segunda-feira. E como é que foi dar a conhecer o projeto? Isso já não dependeu de mim, isso foi tudo aqui obra da minha filha, porque eu não... Uma boa equipa, já viu? não A minha mãe faz uma parte, eu faço outra. É. Eu tiro fotografia, eu giro as redes sociais, eu faço as partilhas e Eu é não- que falo com as clientes, Com os neste clientes, caso, sim. Quer seja, normalmente é sempre tudo pelo Instagram e algumas pelo Facebook e normalmente sou sempre eu que giro tudo. As pessoas normalmente, por exemplo, eu como tenho isto no meu telefone pessoal, se agora me mandar, agora não, mas por exemplo, saindo daqui, se a pessoa me mandar uma mensagem, eu no momento a seguir ou passado meia hora estou a responder à pessoa, nunca deixo ninguém sem espera. resposta. Exatamente. Só se estiveres muito ocupada, Sim. nesse caso é que... Sim. Mas o cliente vai receber uma Sim, mensagem. sempre. Juntou-se aqui duas vertentes, não é? Na mãe e na filha. Portanto, a mãe mais a fada do lar, que faz aquelas coisinhas todas, e a filha que gera, que Exato. pensa aqui nas oportunidades, Exato. que dá a conhecer ao mundo. Exato, Isso é tudo. mesmo isso. A minha mãe faz, eu aponto-lhe tudo num papelinho, ponho os nomes, vou buscar os bordados. Fica tudo ali E apontadinho. fica tudo ali apontado, Isto é para isto, isto é para isto. isto é para isto, isto é para isto. Tá, olha, está este defeito, está este, está, então dá cá. Eu dou com ferro, dobro direitinho, faço a Bala. montagem, tiro as fotografias E envia. e ponho nas redes sociais. Sim. E a nossa produção preparou aqui com as coisas que trouxeram. Que são Um muito espaço. poucas. São muito não poucas deu, em comparação não- àquilo que nós já nós fizemos, fizemos, porque como sim. nós as pessoas fazem encomenda, a gente tenta logo enviar, então Claro. alguns Não ficamos dos com nada. artigos que estão ali são a minha mãe que fez para o meu filho. Pronto. E outros são para enviar que pedimos Mas às têm que clientes ver. para esperar um bocadinho. Mas têm que ver, está tão bonito. Então podemos ir ver. Sim, porque vamos inaugurar hoje um espaço. Mostrem. Mostra, temos um quadro. Podem. Oh, é que isto é aqui no nosso estúdio, não é uma fotografia de nenhuma revista, sabiam? Quase com jeitinho eu podia lá aparecer, eles matavam, mas eu podia lá ir, sabe? Porque agora merecia ter ali alguém sentado naquele sofá amarelo tão bonito. Já. Tão Mas não giro. pode. Evelyn, senta-te. Então, o que é que nós estamos a ver aqui no nosso quarto do bebê? Então, ali tem fraldas de pano no sofá, depois tem a forra do berço do meu filho, com lençóis. Nós não tínhamos cá nenhum berço, improvisámos, não é? Tem um body que também está para sair agora para uma cliente de 12 meses, uma babete, e depois a forra de um muda-fraldas. Nós já vamos conseguir ver isto tudo um bocadinho pormenor. mais de perto, não é? E Não? depois Não tem vamos? ali Vou ficar assim, pré-preparado. pronto. Então está bonito assim. Tem ali pré-preparado uma forra de uma forra não, um protetor de grades. Ainda sem o enchimento, está só mesmo o tecido, falta só colocar o enchimento e os lençóis, acho que não tem ali E mais nada. aquilo ali foi a nossa produção que inventou, porque está ali um carrinho todo bonitinho, com uma alcofazinha, não é? Pequenina. Sim, aquilo deu que até... O meu Meio filho não ano. dormiu ali muito tempo, Não, porque não. eu preferi que ele dormisse comigo. Aquilo foi quase mais para enfeitar o quarto do que outra Ficou coisa. assim bonito, fez Foi. assim um quarto todo fofinho para o Sim, seu filhote. Foi. E há pouco estávamos a referir que antigamente eram os berços e agora é uma moda. E na altura eu pedi à minha mãe para fazer porque eu via preços e era tipo Vá lá. 250 Vou euros. mostrar aqui cá.
um berço daqueles, 250 euros, sem forras, exatamente. Cheguei a ver sem forras e com forras. E eu assim, não, eu não vou dar 300 euros ou 250 euros por isto. Eu assim, mãe, temos que procurar isto em algum lado. Tens que fazer, mãe. Mãe, faz lá, o que é que tu consegues fazer? E a minha mãe disse-me assim, pronto, então vamos procurar um sítio onde venda isso. E então conseguimos encontrar o suporte e o berço. Depois tivemos que pedir a outro sítio para fazer o colchão, porque aquilo vinha sem colchão. E depois a minha mãe com aquilo é que eu disse-lhe, olha mãe, eu quero uma forra para isto, já tínhamos visto algumas coisas na internet. Porque na altura ainda não tinham só tom do Não, bebê, não, não é? não. Portanto, no fundo aqui, da vossa necessidade, daquilo que para si fazia sentido, Exato. percebeu que se calhar se as pessoas procurassem também não iam encontrar aquilo que Exatamente, gostava, não é? sim, exato. E viu aqui uma oportunidade para um negócio. Exatamente. E também porque eu aquilo que tentei procurar para mim não consegui encontrar, ou aquilo que encontrava era tudo muito caro. Muito caro. E então a minha mãe disse, deixa estar que eu vou fazer. E ela até disse, queres escolher assim, olha mãe, confio no teu gosto, faz à tua maneira. Que é o que às vezes acontece com os clientes, olha, nós gostamos de tudo que está na Era isso que eu ia perguntar. já temos muita gente que, olha, faça ao seu gosto. Sim, escolha a Patrícia. E as ideias, vão pesquisar ou é mesmo algo Não. que surge enquanto está a fazer? Nós fazemos consoante aquilo que temos, em termos de stock. Ok. E em termos de estoque, sabemos que as encomendas são personalizadas, mas como é que funciona? Alguma peça a mais? Para já não Para temos já não. peças a mais. As únicas coisas que nós temos a mais, que conseguimos ter a mais, é os lençóis e as fraldas de pano. Porque isso eu consigo cortar uns poucos todos. Sim, e então depois já é tem só ali para... só andar. Exatamente. Portanto, Ok. qualquer Está uma sempre dessas pronto. coisas, se as pessoas quiserem Sim. encomendar, já Já vem dá logo, para fazer, já. sim, sim. Todas as outras vão ter que esperar um bocadinho. Exatamente. Um bocadinho mais. Como é que se escolhe estes tecidos? Ora bem, eu normalmente pergunto a cor que a pessoa quer e mando as fotografias. E a pessoa depois manda-me as fotografias identificadas e diz, olha, eu quero este bordado. Ok, sim senhora. Ou então, por exemplo, quando é para fazer as forras, escolhem os tipos de tecido, a gente tenta fazer... Olha, veja lá, tão bonito. E este tipo de tecido nós tivemos, foi uma cliente que nos pediu, porque nós não tínhamos este tipo de tecido piqué, só tínhamos à base de lisos ou estampados. Porque E isto tem que então- ser um bocadinho impermeável, não é? Ou pelo menos E ser uma leva parte. impermeável. Levam sim, impermeável sim, sim. por baixo. Tem que ser Porque depois impermeável. existem Ainda muitos bem. que não são impermeáveis. Ok. Este é Este, por impermeável. exemplo, este que está ali por baixo é do IKEA e nós tentámos ir lá comprar o Eles molde oferecem-nos qualquer coisa assim. e não havia no IKEA não tem. A minha mãe Não fez tem. este todo de raiz este fim de Sim, semana. não, a gente não diz marcas, que eles não nos pagam nada, são uns malandros. Pois Só é. falamos da vossa, só estão do bebê, que Pois vocês é. vieram aqui a brilhantar o nosso Mas isto é bom programa. saber, porque se forem lá, não Não conseguem há. encontrar o resguardo para O que aqui. nós fazemos. Isso podem nos encomendar a Olha, nós. pronto, já sabem que não há lá. Não, mas é verdade, porque às vezes há coisas muito bonitas que não são práticas e há coisas que Exatamente. são práticas e não são tão bonitas. Exatamente. E eu acho que nestas Juntaram. marcas portuguesas, que nós temos a vossa e outras que vêm cá, Claro. pronto, aqui e Claro. mais marcas, não é? Claro. Conseguem fazer isto, conseguem juntar o que é útil, o que faz sentido ao que é bonito. Agora estamos a ver então a forra. Não, aqui a torre. isto vai ser um protetor Isto de vai ser um grades. protetor de grades. Sim, Ainda sim, falta pôr o alcochoado por enchimento. dentro, o enchimento. Por dentro. Sim. Mas isto fica por baixo do... Não, fica dentro à à volta da grades do cama. berço. Nós aqui E é que depois nós não Espera aí. tínhamos berço aqui no estúdio. Não percebeste? E depois colocam o colchão por cima? Não. Não. É porque o meu é assim, toda à volta. pois é, Há alguns existe que têm e vai o colchão, Pronto, mas o meu é não. isso. O nosso não. O nosso prende só à volta das À grades. volta das grades. Ok. Levam E os então vai o laçarotes. colchão, leva os lençóis normais e depois, se a pessoa quiser, a gente faz o edredão para colocar por cima, a combinar com o protetor de grades e com a Fica almofada, se todo quiser. chique. E com a cortina também. Ai, Sim. panda. A fazer Panda, Olha, eu tão gosto. giro. Isto é muito Muitos lindo. folhinhos. E agora usa-se muito, agora é E muito. os toda a gente bebés tem ali, tendência. coisa tão fofa. Muito com estas alcofazinhas. Eu ainda brinquei com a minha própria alcofa com as minhas bonecas. Sim, sim. Antigamente usava-se bastante. E Muitas agora é alcofas. moda. pá. Agora é É. outra vez, não é? Usa-se muito. E para decoração fica um Sim, espetáculo. sim, sim. Um espetáculo. Portanto, isto é aquilo que estava a falar, que encontrou uma coisa num sítio, outra coisa noutro sítio. Exatamente, foi basicamente isso. E eu, lá está, eu como quando estava grávida, eu sempre disse à minha mãe, não vou gastar muito dinheiro porque não tem lógica nenhuma. Passa num instante. Também. E tinha as coisas do Martim. E tinha então, as coisas do meu irmão. Eu disse à minha mãe que nem sequer queria lençóis. Os únicos lençóis que ela fez foi para aqui, para A alcofa. Para a alcofa.
E na altura fez uma almofada da amamentação, também Sim. a combinar. O ninho. Também O fez o ninho, que ninho não todo de está aqui. reis. Emprestei a uma amiga Sim, minha, porque também achou que era muito caro comprar um. Eu disse, não te preocupes, eu empresto o meu. E a almofada da amamentação também está O com... ninho é aquilo que se põe no ovo, não é? Não. O ninho agora usa-se, por exemplo, temos o bebê... em vez de ficar- Podemos falar. Para ficar mais aconchegado o bebê dentro da cama de Dentro grades. da cama, dá para pôr dentro da cama de grades, sim. ou Como dá dentro para pôr aqui da alcofa. ou em cima do para o bebê sofá. sentir-se ali mais aconchegado. Aquilo tem um atilhozinho, Sim. puxa para aconchegar ali o bebê, para ele ficar E ali fica, sim. mais aconchegado. E a almofada da amamentação também, que deu para mim quando estava grávida, Sim. depois de ter o meu Bebé filho. para amamentar. E não só para me sentar. Porque eu, Pois, para sentar eu também faço ajuda, almofada, mas faço almofada com forra. Com forra, exatamente. Pode tirar, tem um feixinho toda à volta, tem a almofada E dá dentro para e depois lavar tudo. encaixa, dá tudo para lavar. Pronto. Isso Ótimo. é muito prático e faz É. falta. Enquanto que eu vejo as almofadas de amamentação, Normalmente tenho que não meter tem. tudo dentro Sim. da máquina de Algumas lavar. sim, Sim, algumas. Tudo o que a minha mãe fez para mim, dá tudo para lavar à máquina. Pronto. Perfeitamente. E para Portanto, secar. aqui são muitas gerações de experiência a ver sim, o que é preciso para Exato. ser funcional. Para ser não o é? mais prático. É. Sim. Então eu acho que voltávamos a dar os vossos contactos. E Como é que as referir pessoas o que é que podem encontrar. Exato. Sim. Pode ser através do Instagram ou do Facebook, com o nome Soltão do Bebé. Ou através do Bom Market, porque nós agora conseguimos fazer uma parceria com o Bom Market e aí conseguem comprar o artigo que nós temos em stock, exatamente, porque é mais fácil para comprar através daí. Tudo o que for assim mais personalizado, diretamente mesmo pelo Instagram ou então pelo número profissional do WhatsApp, podem mandar mensagem, que nós respondemos. Se não for na hora, é passado meia hora. E portanto, e aqui já falámos também de quanto tempo é que as pessoas precisam. 5, 10 dias úteis nós conseguimos pôr tudo pronto e enviar para as pessoas, sim. A não ser que a pessoa Demora muito tempo a escolher. Porque também já nos aconteceu algumas clientes demorarem a escolher. Ou então algum tecido que a gente não Exato. tenha, que eu tenha que ir procurar, porque é mais Pronto, 5, 10 específico. dias E úteis então... é depois de ficar fechado, vamos fazer isto. Exatamente. Sim, Se a pessoa me pedir hoje, eu na próxima segunda-feira estou a fazer o envio do que quer que seja. A não ser que tenhamos muito volume de encomendas, mas normalmente como a minha mãe às vezes à noite vai fazendo as coisas mais fáceis à noite, ao final do dia, depois ao fim de semana é só fazer as coisas mais trabalhadas para na segunda, Adiante terça-feira... Portanto, vamos sair. aqui dizer que alguém pode usar isto para oferecer uma prenda a um bebê que vai Exatamente. nascer. Ou qualquer mamã que que tenha agora- alguma que- ideia. Olha, um Exato. body com renda. Para as meninas, umas coisas muito giras. E esse tipo de Espetacular. coisas eu vejo e são muito caras nos outros sítios. E acho Sim, que em sim, termos de acessibilidade de preços, em comparação àquilo que eu já vi quando estava grávida, nós somos muito acessíveis. E tendo em conta que é personalizado, Que é personalizado, que é feito cá. Exatamente. Estamos também aqui a dar poder, que é isso que queremos Exatamente. a empreendedoras, a empresárias, não é? Portugueses, porque é isso que nós queremos, não é? Claro. Exato. Houve tanto durante a pandemia este slogan, este hashtag Compre Portugal, não é? Exato. Compre em português. Estamos a fazer isso tudo, portanto vale a pena. Exatamente. Ainda ser mais acessível, melhor para todos. Todos Também é ficam verdade. contentes, não é? e acaba por ser um produto mais exclusivo, porque as quantidades que nós conseguimos fazer já é mais reduzida do que a produção em massa que às vezes vemos nas outras lojas, acaba por ser mais exclusiva. Há coisas que só fizemos uma ou duas unidades Sim, e não há mais. E não há mais. Exatamente. Temos que nos despedir. Muito Desejar obrigada, tudo muito bom. obrigada. Já entramos Obrigada aqui a no vocês. minuto final aqui em grande. Tudo bom para Obrigada. vocês e Muito para o sucesso. Vítor. Para a Obrigada. avó, para a mãe e para o neto e para toda a E para família. toda a família, Para toda a exatamente, família, toda equilibrada. exatamente. E também agradecer a si que esteve neste lado a acompanhar este projeto, este programa, e nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas e, claro, contamos consigo desse lado. E contámos-lhe uma história de vida, uma história de uma mãe com 3 filhos, que afinal uma filha agora já teve um neto, ficou desempregada e abriu um projeto. Não viu o programa desde o princípio? Tem que ver e já sabe, às vezes de um problema, de uma situação adversa, surge a oportunidade e a janela aberta para fazer aquilo que fazem brilhar os nossos olhos. Que é isso que as nossas convidadas sempre brilham os olhos Exatamente, quando é isso estão que aqui. encontra aqui neste programa. Portanto, não teve a oportunidade de ver, volta atrás, porque é um programa para rever. Tchau, tchau. Próximo programa, contamos consigo. Até lá. Cá estaremos. Até lá.